Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Num mundo agitado em que parece que as pessoas têm mais coisas para fazer do que tempo para executá-las, que tal você tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus? Mesmo enquanto está no trânsito, dentro de seu carro, ou dar um tempo no seu trabalho e estudar a Bíblia no seu computador? Também baixar os áudios de estudos bíblicos para o seu celular? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trechinho de um dos 21 temas apresentados por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. E logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa sem nenhuma despesa esse kit com 3 CDs com 21 temas apresentados por Cid Moreira. Se quiser baixar os áudios, é só clicar em áudios e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar seus dados, nome e endereço com CEP. Você seria capaz de morrer por Cristo? Dar a sua vida para defender a sua fé? O programa Está Escrito apresenta para você a série Heróis da Fé. E no primeiro programa, Ivan Saraiva vai apresentar a história de Policarpo de Esmirna. Você não pode perder, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de Policarpo de Esmirna. Olá, amigo. É um prazer poder receber você aqui no Está Escrito. Hoje, como você sabe, começamos uma nova série. E o nome que escolhemos para essa série é Heróis da Fé. Você sabe por quê? Acho que todo mundo já quis ser outra pessoa em algum momento da vida. Houve um período da minha vida que eu quis ser exatamente igual como o meu irmão mais velho, o Reinaldo. Ele era o meu herói, sempre foi, por muitas razões. Ele era e é mais inteligente do que eu, mais sensível, mais leal, mais amigo. Suas ideias nas nossas brincadeiras, nas nossas diversões, sempre foram melhores que as minhas e até hoje eu ouço muito o que ele fala e as sugestões que ele me dá. Mas eu também já tive outros heróis. Eu já quis ser outras pessoas também. A verdade é que precisamos de modelos. Ninguém vive sem modelos, sobretudo na vida cristã. Por isso, nessa nova série do Está Escrito, nós escolhemos 10 pessoas, 10 homens de carne e osso, como eu e você. Pecadores sim, com seus defeitos, com seus medos, seus traumas, mas que se tornaram testemunhas poderosas em favor do cristianismo. Exemplos do que Deus pode fazer quando nos colocamos em suas mãos. 10 heróis da fé que poderiam ocupar um lugar na galeria de Hebreus 11. Hebreus 11 é conhecido na Bíblia como a galeria dos heróis da fé. Depois de citar Abraão, Moisés, Davi, veja o que está escrito nos versos 38 e no verso 39 também de Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, mas ainda não receberam o cumprimento da promessa.
O programa Está Escrito escolheu 10 homens, 10 pessoas que fizeram a diferença no cristianismo e a cada semana você vai acompanhar o que cada um deles fez para exaltar o nome de Cristo. O primeiro herói da fé cristã que vemos é Policarpo de Esmirna. Já ouviu falar desse homem? Policarpo nasceu no ano 69 da nossa era, numa época em que se declarar cristão era escolher o escárnio, a perseguição, a tortura e a morte. A Igreja Apostólica foi severamente perseguida. Entre o fim do primeiro século e o começo do quarto século, foram 10 perseguições patrocinadas pelo Império Romano. Mas mesmo em meio a essas perseguições, a Igreja crescia cada vez mais. No tempo de Constantino, para a gente ter uma ideia, no ano 306, cerca de 10% da população do Império era cristã. Ao final do seu império, no ano 337, já eram 60% o número de cristãos. E um século mais tarde, o número daqueles que professavam a fé cristã chegava perto dos 90%. Mas por que a nossa fé cresceu tão rapidamente? Uma nova fé surgiu. As pessoas estavam conhecendo cada vez mais o cristianismo. O que aconteceu? A verdade é que Deus usou um meio espantoso, algo extraordinário, esse crescimento, como disse o escritor Tertuliano de Catargo, que viveu no ano 160, 220 da nossa era. Foi o sangue dos mártires. Foi através desse sangue que se multiplicava a coragem das pessoas. Milhares, centenas de milhares de pessoas entregaram a vida, derramaram seu sangue para que o cristianismo hoje pudesse ser uma religião tão abrangente como é a nossa. Tenha certeza, querido, nós não derramamos sangue para conquistar pessoas, nós derramamos o nosso próprio sangue para apresentar Jesus. Quanto mais cristãos morriam, muitos mais cristãos surgiam. Entre esses mártires estava Policarpo, bispo de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária na Ásia Menor, a oeste de Éfeso. Esmirna foi uma das 7 igrejas que receberam as 7 cartas mencionadas no Apocalipse. A igreja de Esmirna foi a única que não foi recriminada por nenhuma falta. O livro do Apocalipse fala sobre essas 7 igrejas, 7 cidades, e Esmirna, ela é imaculada, não recebe nenhum tipo de repreensão da parte de Deus. Veja a profecia de Apocalipse sobre a igreja de Esmirna, que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. Então, no segundo capítulo do livro de Apocalipse, no verso 10, nós lemos assim: Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser desprovados, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Será que essa profecia se cumpriu? Acompanhe comigo a história do herói da fé, Policarpo de Esmirna. Sabe quem era o líder religioso de Esmirna? O grande líder daquela cidade? Policarpo, isso mesmo, Policarpo. Segundo Tertuliano, um importante teólogo cristão do terceiro século, Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelas mãos do próprio apóstolo João, o último apóstolo de Jesus a morrer, o mesmo autor do Apocalipse. Policarpo já usava o Novo Testamento, tendo como inspirado, tal qual o Antigo Testamento. Veja o início da percepção dos 2 testamentos acontecendo já com Policarpo. Para Policarpo, toda a Bíblia era inspirada. Então não há dúvidas de que Policarpo conhecia a profecia a respeito de Esmirna. Em Esmirna, havia um templo erguido em homenagem ao imperador Tibério. O culto ao Império Romano e ao imperador era motivo de grande orgulho para essa cidade. Naturalmente, os cristãos se recusavam a queimar incenso diante da imagem do imperador, pois isso obviamente significaria estar idolatrando, e todos nós cristãos servimos unicamente a Deus. Só que os pagãos interpretavam a recusa da igreja de Esmirna como falta de patriotismo e até mesmo um desrespeito à tradição. Mas como disse Pedro em Atos 5:29, veja o que diz e a gente vai entender um pouquinho melhor esse contexto e a posição de Policarpo e da igreja de Esmirna. Atos 5:29, que diz assim: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você percebeu? A igreja de Esmirna do Apocalipse estava preparada para receber qualquer tipo de perseguição, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
E isso serve de exemplo para você, para mim, para todos nós. Eu e você precisamos entender que quando a lei do homem vai contrário à lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus. Conforme conta o historiador da igreja Eusébio de Cesareia, nesse momento houve em Esmirna uma terrível perseguição aos cristãos. Policarpo estava escondido fora da cidade, mas ele foi preso ao ser achado. Você é capaz de imaginar o que Policarpo fez quando o encontraram? Ele ofereceu comida aos homens que vieram capturá-lo. E enquanto comiam, pediu permissão para ficar a sós. Em oração, ficou orando ali por aproximadamente 2 horas. Que exemplo para todos nós. Policarpo estava pondo em prática o que está escrito em Romanos 12:20, que declara assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Depois de servi-los e dos momentos de oração, Policarpo foi levado até o governador da região, que tentou persuadi-lo, dizendo que pensasse bem, ele tinha uma idade já avançada, ele poderia adorar o imperador e tudo aquilo estaria resolvido, mas Policarpo negou-se a fazê-lo. De novo, o governador insistiu, dizendo-lhe que se jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, ficaria livre. Mas sabe o que Policarpo respondeu? Vivi 86 anos servindo ao Senhor Jesus e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Então Policarpo foi conduzido ao circo. Isso mesmo. Policarpo, querido, foi levado ao circo. Sabem para quê? Para morrer. Matar cristãos continuava sendo uma diversão no início do 2º século. Quando Policarpo entrou na arena, os pagãos gritaram: morte ao doutor da Ásia, morte ao pai dos cristãos, ao destruidor dos nossos deuses. Policarpo estendeu suas mãos, foi amarrado a um poste, o fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para o outro lado e prolongava sua agonia, um soldado romano, num golpe de misericórdia, pôs fim ao seu sofrimento com um golpe de espada. Isso aconteceu no dia 23 de fevereiro de 155 da era cristã. Triste, não? Parece que o fim de todos os heróis da fé é esse: sofrimento, morte, assassinato. Mas você sabe que todo esse sofrimento que os mártires passaram no decorrer dos séculos, isso nunca foi surpresa para nenhum cristão. Jesus mesmo, Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse em Lucas, no capítulo 21, no verso 12, no verso 13 e no verso 16. Lucas, capítulo 21, no verso 12, 13 e o 16 diz assim: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Agora, será que isso se cumpriu na vida dos seguidores de Cristo? É claro que sim. Para pensar na morte que tiveram os apóstolos, os discípulos de Cristo. Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria. Depois, logicamente, como muitos de nós sabemos, será arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte, foi deportado para a ilha de Patmos no tempo do imperador Domiciano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna lá na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso em uma cruz e dali pregou para os seus perseguidores até morrer. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte em Salônica. E Paulo, querido, como você sabe, foi decapitado por ordem do imperador Nero em Roma. Todos esses fiéis, até a morte, e certamente um dia receberão a coroa da vida. Eles foram fiéis. Sabe qual é o segredo dessa fidelidade?
Eles buscavam cada dia sua força no seu relacionamento com Cristo. Eles estavam sempre juntos de Jesus. Mas esse não é o segredo apenas dos mártires, dos heróis da fé. É o segredo de cada cristão. Eu não sei quem você é, não sei de onde você me assiste, mas qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser um grande líder religioso. Policarpo era um líder de uma cidade inteira. As pessoas paravam para ouvi-lo, mas não simplesmente porque ele herdou essa liderança ou esse status, esse poder, mas porque as pessoas entendiam nele um homem de Deus. Você também quer fazer a diferença na vida das pessoas? Você também quer ser um herói da fé? Todos nós hoje temos um vasto campo para pregarmos o Evangelho, para fazermos a diferença na vida dos filhos de Deus. Todas as vezes que você ajuda um pobre, todas as vezes que você cuida de um órfão, todas as vezes que você dá roupa para aqueles que precisam, você passa a ser um herói da fé. Você começa buscando o Senhor Jesus, você começa clamando a Deus em oração, estudando as Sagradas Escrituras e Deus vai transformando a sua vida. A pessoa pode ser dura de coração, pode ser incrédula, você pode ter um monte de dúvidas, mas eu não conheço uma única pessoa que tenha buscado verdadeiramente o Senhor Jesus, que tenha clamado pedindo ajuda e que Deus não tenha orientado essa pessoa a ser melhor do que ela era. Você quer estar bem junto a Cristo? Quer mesmo? Quer ter sua vida transformada, reformulada pelo Senhor Jesus? Você quer desfrutar de doce paz mesmo no meio da tribulação? Querido, Policarpo de Esmirna, ele tomou uma decisão na sua vida, permanecer fiel até a morte, e ele foi fiel até a morte. Deus já havia predito de maneira muito clara que essa igreja sofreria escárnio, prisões, perseguição e morte. Policarpo sabia exatamente onde estava andando, mas ele tinha uma convicção, que Jesus jamais iria desampará-lo. E eu tenho certeza que mesmo no meio de sua morte, Jesus estava ali com ele. Ele foi um herói da fé. Ele construiu as bases do cristianismo logo depois do primeiro século. Quando os evangelhos estavam começando a se formar, ele já defendia um Novo Testamento com a mesma autoridade do Antigo Testamento. Um homem de Deus, um homem que escolheu fazer o melhor para os piores, para fazer a diferença na vida da humanidade, para fazer a diferença na sua vida. A influência desse homem rasgou os séculos e chega até você e a mim. Querido, eu espero que Deus te abençoe muito e que você busque estar bem pertinho do Senhor Jesus. A Melissa irá cantar agora. Enquanto ela cantar, querido, tome uma decisão. Assim como Policarpo foi um homem de Deus, íntegro, correto e honesto, deveríamos todos nós pensar, eu também quero ser assim. Eu quero estudar a Tua Palavra, Senhor, e quero fazer a diferença na vida dos outros. Clame a Deus, busque a Deus e tenha certeza, você estará sempre bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar.
A verdade é uma só. Deus quer que eu e você estejamos bem pertinhos dele, desfrutando essa doce paz. Descansar no peito de Jesus, falando: Senhor, fica comigo. Esse amor divinal satisfaz qualquer coração. Eu e você não trazemos nada ao Senhor, mas quando a gente apresenta a Ele o nosso coração, estamos trazendo tudo. Essa é a hora de fecharmos os olhos, curvarmos nossa fronte e juntos orarmos a Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela vida e pelo ministério de Policarpo. Obrigado porque ele se entregou, literalmente. Obrigado porque ele viveu a prática do Evangelho, amou seus inimigos, se dedicou à pregação de todos aqueles que entravam em contato com ele, liderou uma cidade nos teus caminhos, foi assassinado, sofreu, mas sofreu pela melhor causa, pela única causa. Por isso entregamos também a nossa vida em tuas mãos, porque queremos ter a certeza de que o Senhor irá nos instruir para sermos também uma bênção para a sociedade na qual vivemos. Entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que exemplo de fé, não é verdade? Gostaria você de também ter uma fé assim como o de Policarpo de Esmirna? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia, ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir enquanto dirige o seu automóvel ou no seu computador, ou baixar os áudios no seu iPod ou celular. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com desenho do curso bíblico. Clica ali e preencha com os seus dados e você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs com 21 temas apresentados por Cid Moreira. Para baixar os áudios, é só clicar em áudios e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, dizendo que você quer o curso Verdades Bíblicas e nos informe seus dados, nome e endereço completo com CEP. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. E você também pode nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. No programa de hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de Policarpo de Esmirna. Mas na semana que vem, na próxima terça-feira, estaremos reunidos mais uma vez, agora para entender a história de um outro herói da fé, Agostinho de Hipona. Eu tenho certeza que juntos vamos entender a vida, a obra e como Deus atuou na vida desse herói da fé. Nunca se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Junto à cruz, doce paz.